No meu primeiro relato, testemunhei a verdade sobre o misterioso DNA não humano no metrô de Nova York. São milhares de pessoas que usam todos os anos esse transporte, mas por trás da fachada desse meio tão comum entre os americanos está um verdadeiro mistério. E foi dessa maneira que eu conheci a verdade. Eu sou apenas um motorista de táxi e fui introduzido no mundo misterioso dos seres viventes dentro do nosso planeta, que não somos nós. Se você não acredita em mim e vai usar o metrô da Big Apple, cuidado com quem você cruza pelo caminho. Eu me chamo Armando e, como profissão, dirijo táxi. E foi desse jeito que cheguei a presenciar os fatos que eu vou contar aqui. Depois de observar o ataque das aberrações, chamo assim porque é o que elas são para mim, fiquei apavorado e disse para o padre Gertz que eu não era caçador e não ia mais trabalhar nem me arriscar com eles. Não queria saber daquelas coisas, queria voltar à minha total ignorância de antes, sem saber de nada, e fui embora. Depois de levá-los de volta para, dessa vez, a uma capela perto da Catedral de São Pedro, e me despedi deles, e não tinha a intenção de vê-los novamente. Mas parece que o universo conspira quando você não quer. Lá no Brasil, meus 2 irmãos mais novos estavam muito doentes, e a pensão do meu pai era muito pouca, não dava para quase nada, e a minha mãe estava lavando roupa para os vizinhos, em troca de algum dinheiro. Eu não podia vê-los passando tanta privação, e fui procurar o padre Gertz, já que eles pagavam bem. Eu precisava muito do dinheiro. Entrei na igreja pela porta lateral e me dirigi até o escritório do padre. Ele estava sentado, lendo alguns documentos e fazendo anotações de cabeça baixa. Bati na porta e entrei. Ele levantou a cabeça e me disse apenas isso: amanhã esteja aqui, às 20 horas. E fui embora. A minha preocupação era tamanha que nessa noite eu não consegui dormir. E lá pelas 20 horas, cheguei à igreja e o padre Gertz, o diácono Smith e um novo padre vindo de Roma me aguardavam. Era o padre Salvatore, que tinha acabado de chegar a Nova York. Fomos apresentados e seguimos até a entrada do metrô. As estações do metrô de Nova York são divididas em 4 distritos: Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx. Dessa vez, pegamos a linha C. Essa linha possui metrôs paradas em 38 estações. Passamos no Brooklyn e já na parte de baixo da ilha, cruzamos para o lado oeste. Subimos pela 8ª Avenida, depois a Columbus Circle, navegando o lado oeste do Central Park. E continuamos para o norte. E o vagão onde estávamos tinha em torno de 30 pessoas, todas para mim humanas. Eu não sabia como distinguir as aberrações de nós terráqueos. E só eles sabiam como identificar os não humanos. E eu descobri que eram os óculos. Eles eram especiais. Com eles, a pele das criaturas tinha uma cor azulada, que somente com os óculos podia se ver. Esse era o macete. E lá iam os 3 padres, levando suas 3 maletas. E ninguém podia desconfiar o que tinha dentro delas e o que eles faziam dentro do vagão. E sentados de frente para mim estavam 2 mulheres que pareciam normais, conversando entre elas. E no momento começaram a falar e olhar para o padre Gertz. E aquilo me incomodou, me preocupou. O que estariam elas planejando? Depois de 20 minutos, o vagão parou, não entrou ninguém. Depois mais 20 minutos se passaram, entrando um grupo de 5 pessoas. Uma mulher com um menino de uns 10 anos, segurando uma bola, e 3 homens que pareciam de alguma gangue. Riam, importunavam as pessoas e seguiram para outro vagão. Naquele instante, o meu alvo eram as mulheres. Elas eram suspeitas. E pelo canto do olho, vi o garoto sentado no colo da mãe perder a bola, que deslizou para baixo da cadeira dessas 2 mulheres e se alojou lá embaixo.
Ele desceu e foi buscá-la. Vendo isso, o padre Gert se aproximou dele e esticou seu braço para alcançá-la. E eu de olho nas duas mulheres. O garoto disse ao padre se ele poderia ajudar a pegar a sua bola. E nesse instante, o dedo indicador do garoto foi se esticando até se transformar num tipo de agulha grossa, escura. E com ele, espetou o padre Gert no pescoço. E o padre espalmou o lugar e deu um grito de dor que chamou a atenção do vagão inteiro. O menino saiu correndo para o fim do trem. Abriu a porta e foi para o lado, e a sua suposta mãe correu para o mesmo lugar. Vendo isso, o padre Salvatore e o diácono Smith correram atrás deles, e eu fiquei para ajudar o padre Gert a se levantar e ver o que tinha acontecido com seu pescoço. E uma marca negra do tamanho de uma bola de ping-pong foi se formando, como linhas de uma teia de aranha, que cresciam muito rápido. Eu queria ajudá-lo, mas não sabia como. Ele, do contrário, queria que fôssemos todos atrás do garoto com a sua mãe. E as duas mulheres que se aproximaram me perguntaram se aquele homem era o padre Gert. Eu havia confundido elas com as aberrações, e o perigo era um moleque. Pedi a elas que cuidassem do padre e pedisse ajuda médica, e fui atrás dos dois padres. No fim do último vagão, eles encurralaram o garoto com a mãe, que não eram mais humanos. Haviam se mostrado como eram na realidade. O menino era uma coisa gosmenta verde, com tumores pela cabeça e corpo. Não tinha sexo. As pernas eram enrugadas e grossas, e os braços grossos com dedos finos, como agulhas, e os olhos eram grandes e sem a parte branca, e os lábios muito finos. A mulher parecia um avestruz, com a cabeça longa, com cabelos falhos, barriga proeminente e pernas grossas e pequenas. Eram horríveis de se ver. A aberração verde esticou sua mão e jogou em nossa direção suas agulhas, envenenadas. E eles se protegeram colocando as maletas na frente do corpo. E a mulher cuspiu um tipo de líquido, derretendo a barra de ferro. E nos afastamos com medo. O padre Salvatore abriu a sua maleta e pegou uma faca e jogou na mulher. E essa caiu. E ele jogou o pó azul e ela virou fumaça, só restando uma sujeira no piso, como cinza, e desapareceu. O monstrinho gosmento e verde pulava, gesticulando os piores impropérios, e deu até graça, parecendo um moleque birrento e mal educado. Mas de engraçado não havia nada. Ele e a aberração que o acompanhava eram extremamente perigosos. O cônego Smith desviava dos seus dedos agulhas e com habilidade pôs nele uma algema de borracha, dura como aço, e o partiu do meio, cortando da cabeça até as partes inferiores. E caiu cada um para um lado, e jogaram pó azul. E ele se desfez, virando poeira no vasto piso do subway. Ainda do lado de fora do último vagão, lugar onde eles mais apreciavam caçar, pois podiam correr menos riscos de serem apanhados. Eles sempre faziam isso em grupos. E eu fui pego de surpresa ao notar um tipo de homem-cobra se esgueirando pelo teto. Ele destruiu a iluminação, fazendo com que todos os passageiros gritassem em coro, sem que soubessem a natureza do apagão. Toda essa confusão durou alguns segundos. Um dos passageiros apareceu com uma lanterna e o padre Salvatore, tomando-a, iluminando o teto, encontrou a aberração e viu que me deixou bastante impressionado. A pele humana saía inteira do avesso, cabeça, peito, barriga, braços e pernas, e ela se revelou uma cobra alienígena azulada, com a cabeça meio réptil, meio humana, mostrando para nós uma língua monstruosa avermelhada. Ele era enorme, sua tonalidade entre azul e cinza com pintas brancas. Em dado momento, espichou um líquido em todos nós, e no lugar onde ele nos atingiu, chegou a queimar a nossa pele. A coisa mais horrível que eu vi durante esse tempo foi o homem-cobra enrolar sua língua na cabeça de um passageiro e envolvê-la para dentro de sua enorme boca, que ia se alargando, para que ele pudesse comê-lo vivo.
e o cônego Smith, empunhando uma espada, cortou-lhe a língua, de forma cautelosa, que não machucasse o rapaz. E depois o cortou ao meio, e o réptil caiu, soltando o passageiro. O rosto do rapaz ficou com partes bem queimadas, mas nada que não pudesse ser tratado. E os procedimentos de segurança foram os mesmos. Jogaram pó azul, depois reuniram os passageiros. O cônego Smith usou o tipo de capacete do esquecimento para que não lembrassem daquele evento. E chamaram o médico para o rapaz ferido no ataque. Corremos para ver como estava o padre Gert. Ele ainda era amparado pelas duas mulheres, que eu julguei mal. O trem então parou e um grupo de paramédicos esperavam por eles. E fizeram os primeiros socorros e os levaram para o hospital. O que a aberração tinha injetado nele era um potente veneno extraído de uma planta. Por Deus e por sorte, conseguiram estabilizá-los. Quando penso nas coisas que eu vi e nas que eu sei hoje, penso na Matrix, onde Neo teve de escolher entre a pílula azul do esquecimento, voltando ao mundo virtual, ou a pílula vermelha, que liberta da vida virtual e conduz ao mundo real. Como eu posso voltar à minha total ignorância depois de saber de tudo isso? É impossível. Eu me chamo Carola Stalin. Se você gosta desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.